que tem um retrospecto favorável contra o Palmeiras, não sei se vocês sabem, mas a gente vai trazer aqui os dados históricos, tá aí na tela, confronto que acontece desde 1967, 88 jogos com 37 vitórias do Internacional, 27 vitórias do Palmeiras e 24 empates. O Internacional fez 116 gols contra 83 gols do Palmeiras, então temos aí uma parada até legal para o Inter, mas se a gente considerar apenas os últimos 10 jogos, são 3 vitórias do Internacional, 2 empates e 5 vitórias do Palmeiras, então num confronto um pouco mais recente, o Palmeiras leva melhor. É importante lembrar que o Internacional está invicto a 5 jogos jogando em casa, e o Palmeiras venceu só um jogo nos últimos 7 jogos aí. Tá numa fase que não é muito boa, né, Bellatini? Além disso, caso o Inter ganhe, o Inter até passa o Palmeiras na tabela, né? Então, tipo, complicada essa fase do Palmeiras, né? Fazia tempo que o torcedor pro Palmeirense não passava por uma crise, já podemos chamar de crise, acho, já, né? Acho que sim. Que tá durando já, né? Pô, ali no começo era um joguinho aqui, outro ali, tá tudo bem, mas aí é eliminado pelo rival na Copa do Brasil. Se perder pro Inter, vai ser mais um time que vai passar na tabela. Palmeiras que tá caindo na tabela forte, né? Nessas últimas rodadas, pode cair mais ainda caso o Inter ganhe. Complicado, né? O Palmeiras tem 24 pontos, está ali na quinta colocação, empatado com o Fluminense, mas ficando abaixo nos critérios de desempate. É uma situação até diferente, né? Pode ser o primeiro momento de crise, assim, a gente pode falar da era Abel, né? Porque até quando teve aquela derrota para a equipe do Botafogo, muito se comentou sobre a questão do Palmeiras abrir mão do brasileiro, né? Contra o Atlético, já colocou uns reservas, abre mão do brasileiro, foca nas Copas. Só que agora já é a Copa, só tem a Libertadores, e aí tem um jogo contra o Atlético Mineiro, né? Tem um lado de chave um pouco mais sossegado na Copa da Libertadores, mas tem um duelo contra o Atlético Mineiro, que também não vive grande fase, mas, né, o ano passado, Felipão contra o Abel, o ano passado deu melhor para o Felipão. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser. Então, é um momento de crise. Já teve gritos da torcida xingando, criticando a diretoria, pedindo jogador, então é crise. Para mim é assim que funciona. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos números do Abel também, aqui já fazendo a promessa. Tá na nossa thumb lá, aqui é o Abel, e a gente vai falar dos números porque é uma crise sem precedentes da época do Abel Ferreira no Palmeiras. Falando do Internacional no Brasileirão, é o terceiro pior ataque do Brasileirão, com apenas 13 gols marcados, uma média de 0,93 gol por jogo, é menos de um gol por partida. Mano Menezes, né? A gente tá acostumado com isso aqui. Tem a segunda melhor defesa como mandante. Aí, ó, Mano Menezes aparecendo. Empatado com mais 3 times, né? O Flamengo, o Fluminense e o Fortaleza. Sofreram apenas 4 gols como visitante jogando no Campeonato Brasileiro. O Internacional tem uma média de 1,16 gols marcados por jogo em casa. Aliás, como mandante, né? Falei com visitante, não, como mandante. E aí, 1,16 gols marcados em casa e fez gols em apenas 67% dos jogos em casa. E tomou gol em 50% dos jogos como mandante. Então, tem essa questão aqui. A gente pode esperar, naqueles palpites lá do clássico, qual que teria mais gols? O Internacional e Palmeiras, eu acho que o que vai ter menos gols aqui dos jogos do final de semana, tá? O Internacional tem uma média de 4,6 escanteios por partida, 2,8 cartões amarelos também por jogo, Mano Menezes, e o Inter, como você bem frisou, pode passar o Palmeiras na tabela do Brasileirão, aumentando um pouquinho a crise lá para os lados do Allianz Parque. O pessoal já está começando a interagir aqui também, tá? É isso, mandar um salve aí pro Matias Rojas, pai do Flamengo. Ele não escreveu Flamengo, mas é como eu vou falar. O Alan Vieira mandando boa tarde, boa tarde. Matias lembrando que o treinador do Inter é o Mano Menezes, que inclusive tinha sido Mano especulado Menezes. no Corinthians ali, naquele momento ali, depois do Cuca, né? E o Alan Vieira falou ontem, a torcida gritando, Leila, vai se... Meu Palmeiras não precisa de você. Cara, pra mim é bem difícil, bizarro, né? É loucura falar mal da Leila, assim, eu entendo a questão do avião, que virou piada e da falta de reforços, mas se tem alguém que fez esse Palmeiras estar nesse ponto aí de sucesso, não só a Leila, mas como o patrocínio da Crefisa e toda a organização financeira do clube. Eu entendo, o torcedor quer reclamar, tá no momento de crise, vai acabar reclamando, mas acho que o pessoal às vezes passa um pouquinho do ponto, principalmente com a Leila. Não sou o maior fã da Leila, mas assim, tem que defender ela nesse momento aí, porque realmente Não acho que o pessoal pode ser.
não pode ser Fala. 880, né? É, Não pode ser aquela coisa, né? Ah, tia Leila e daqui a pouco perdeu. Eu entendo, pô, eu entendo a crítica à diretoria, mas calma, né? eu entendo a crítica pela falta de contratações, mas eu vi uma coluna do Danilo Lavieri lá do UOL, vocês podem ver que concordo com ele falando que não foi problema de elenco ontem, porque enfrentou o São Paulo que tem um elenco pior. Então, eu entendo a reclamação, que é uma coisa que realmente, desde o começo do ano, a torcida reclama, e enfim, correu esse investimento no avião, que talvez a galera preferia que investisse outra coisa, mas a Leila já investiu em carnaval, né? Em elenco já há não sei quantos anos, tem segurado os atletas, né? A gente vê vindo proposta do Veiga, não vende, proposta pro Rony, não vende. Então, assim, não tá vindo contratação, mas também não tá indo embora muita gente. Vendeu só o Hendrick agora, que ainda vai ficar até mais um tempo aí no Palmeiras. É complicado. O Alan Vieira falou, eles esqueceram da Parmalat. É complicado também, velho. O Maurício Rodrigues falou, velho. Obrigado por apostar no Palmares, Belata. Falando que você zicou o Palmeiras aí. E o Alan falou, na minha visão, mesmo sem contratações, o elenco é o segundo melhor do Brasil e a base é a mais campeã dos últimos tempos. Então, é exatamente isso que eu estava falando, Alan Vieira. E para sustentar aí isso tudo que pode fazer o Palmeiras sair dessa crise, a gente tem aqui algumas estatísticas do Palmeiras no Brasileirão. O Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, só atrás do Flamengo. São 25 gols marcados pelo Palmeiras, média de 1,78 gols por partida, uma média muito alta aí. Além disso, o Palmeiras tem a segunda melhor defesa como visitante, só 6 gols sofridos, uma média de 0,86 por jogo. Além disso, o Palmeiras tem a média de 1,71 gols marcados por jogo fora de casa, ou seja, a média fora de casa é quase a mesma que a média geral, é o segundo melhor ataque como visitante, também só atrás do Flamengo. Além disso, o Palmeiras fez gol em 71% dos jogos fora de casa e tomou gol em 57% dos jogos fora de casa. Então faz gol, mas toma gol bem menos do que faz. Para completar tudo isso aqui do Palmeiras como visitante, só um jogo no campeonato inteiro que o Palmeiras perdeu, que foi aquela derrota para o Bahia no Fonte Nova, na Fonte Nova. Além disso, uma média de 6,9 escanteios, uma média altíssima do Palmeiras de escanteios, 2,3 cartões amarelos por partida e levou aí um cartãozinho vermelho. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para sair da crise. Agora, é complicado acabar de ser eliminado pelo rival, e é aquilo lá, vai focar nas Copas, já virou Copa, vai ter um confronto com o Filipão aí na Libertadores, os ânimos estão acirrados, parece que os jogadores, sabe o que eu acho, Belatini? Que os jogadores não estão mais com aquela tranquilidade que você via. Você viu o Palmeiras perdendo um jogo, principalmente no Allianz Parque, e você não via ninguém abalado. Ontem não foi isso que eu vi no jogo contra o São Paulo. Eu também senti isso daí. Eu tô achando que o Palmeiras. E é normal, tá? O pessoal, é lógico, a torcida não quer saber disso, mas é normal, depois de anos vitoriosos, você ter uma queda. Eu acho que todo o trabalho acaba passando por isso. A gente vê no Bayern de Munique, sabe? Ganhou o campeonato alemão esse ano porque o Borussia se esforçou. Mas A é gente normal zicou. acontecer. Isso, é normal acontecer uma queda de rendimento dessa, ainda mais quando tem esse momento de, né, um pouquinho. Bom, vou ser sincero para você, na minha opinião, né? Aqui é pessoal. Eu acho que essa questão da arbitragem até passou um pouquinho do ponto, né? Da crítica, do nós contra eles e tudo. Eu acho que é interessante, em dado momento, falando como treinador, você usar esse tipo de motivação, mas chega num ponto que é melhor parar e aí tocar normalmente, né, as coisas. Vamos ver.